Imagine por um segundo que você é o CEO de uma gigante industrial, daquelas que fazem aço, fertilizante, carros, químicos, o tipo de coisa que segura uma economia inteira de pé. Você está na Alemanha, o motor da Europa, o país que virou sinônimo de precisão, eficiência e engenharia. Só que é 2023. Você entra no chão de fábrica e o silêncio é ensurdecedor. Não é falta de pedido. Não é greve. Não é falta de peça. É pior. Você não consegue ligar as máquinas, porque a conta de energia transformou o seu negócio em um prejuízo instantâneo. Bem-vindo ao lado sombrio da transição energética alemã, um projeto vendido como futuro limpo, barato e inevitável, mas que na prática virou uma das decisões mais caras e mais cheias de ironias da história econômica moderna. E antes de você achar que isso é só clima versus economia, prometo, isso aqui é sobre incentivos, política, medo, geopolítica, infraestrutura e uma sequência de escolhas que pareciam razoáveis no papel, mas que juntas criaram uma armadilha. A gente vai destrinchar como a Alemanha gastou uma fortuna tentando construir um milagre verde e acabou com a energia. Cara, indústria ameaçada. E um paradoxo que parece até piada. Em alguns lugares, turbinas eólicas foram desmontadas para abrir espaço para a mineração de carvão. E já te peço uma coisa. Comenta aqui embaixo. Sem filtro, menos a Alemanha deveria ter mantido a energia nuclear como ponte? Ou isso era inevitável? Eu leio os comentários e eu quero ver sua opinião, porque esse tema divide até quem concorda em quase tudo. Vamos por partes, porque esse desastre tem pecados bem claros. Primeiro, o reflexo de pânico, menos como o medo matou o átomo. Para entender como a Alemanha chegou no limite, a gente precisa voltar um pouco. Lá no começo da década de 2010, a Alemanha ainda parecia estar jogando xadrez com calma. Ela tinha uma matriz relativamente equilibrada: carvão, gás, renováveis e, principalmente, nuclear. A energia nuclear fornecia uma parte importante da eletricidade do país. Era estável, era de baixa emissão e era o tipo de base firme que sustenta uma economia industrial. O plano técnico fazia sentido: usar nuclear como ponte, enquanto renováveis cresciam ao longo de décadas, com redes mais fortes e armazenamento melhorando. Era um caminho pragmático. Só que política raramente segue a lógica fria da engenharia. Política segue emoção, percepção e sobrevivência eleitoral. Aí vem março de 2011. Fukushima, um terremoto e um tsunami no Japão atingem uma usina nuclear e o mundo inteiro entra em choque. Foi uma tragédia real, mas aconteceu do outro lado do planeta, num contexto geográfico e sísmico completamente diferente do alemão. O problema é que o medo não respeita contexto. E na Alemanha existia um movimento antinuclear forte desde Chernobyl, com uma narrativa pronta, uma militância organizada e um símbolo perfeito para dizer: eu avisei. O resultado: uma guinada brutal. Em vez de um ajuste técnico e gradual, veio um corte político. A Alemanha acelerou a saída nuclear e colocou data para desligar tudo. E não foi só promessa. Parte dos reatores foi desligada rapidamente, como se alguém tivesse apertado um botão. Pensa nessa metáfora. Você tem uma casa com um aquecedor estável que funciona. Você decide que quer colocar placas solares. Ótimo. Mas em vez de instalar as placas e depois desligar o aquecedor quando tudo estiver pronto, você quebra o aquecedor no meio do inverno e diz: relaxa, uma hora o sol aparece. Foi mais ou menos isso. A partir daí, nasce o primeiro grande custo invisível. Não é só construir renováveis. É construir renováveis para substituir algo que já existia e já pagava as contas. Isso muda tudo. Você não está avançando, você está gastando bilhões para não cair. E aí começa a escalada: subsídios, tarifas, taxas, incentivos, todo mundo pagando a conta da transição na fatura de energia. Quanto? Isso as emissões
não caem na velocidade prometida. Porque a realidade é cruel. Quando vento e sol falham menos, e falham com frequência, você precisa de uma base confiável. E se você decidiu matar o nuclear, sobra o quê? Muito frequentemente, sobra o carvão. O mais sujo, o mais politicamente inconveniente, a ironia vira regra. Segundo, a agulha russa, menos a dependência de gás barato, como vício industrial. Ok, você desmontou parte do nuclear. Você tem eólica e solar crescendo, mas elas são intermitentes. Você precisa de um combustível ponte para segurar o sistema algo flexível, que liga rápido, que aquece processos industriais, que dá estabilidade. Esse algo, na Europa, foi o gás natural. Só que a Alemanha não tem gás suficiente, então ela faz o que parecia racional. Compra de quem tem, e por décadas, a grande torneira foi a Rússia. Aqui entra uma ideia extremamente otimista. Se a gente fizer comércio, eles vão se integrar, vão virar parceiros previsíveis. A interdependência reduz conflito. Parece sofisticado. Parece europeu, parece civilizado, mas tem um problema. Em geopolítica, interdependência não é sempre amizade. Às vezes, é coleira. Com o tempo, a infraestrutura foi sendo construída como se a torneira nunca fosse fechar. Gasodutos, contratos, planejamento industrial baseado em energia barata e previsível. O modelo Made in Germany, alta qualidade, preço competitivo, depende muito mais de energia do que a maioria das pessoas imagina. Indústria pesada não vive de discurso. E aí vieram os avisos. Muitos países do leste europeu avisando. Isso é uma armadilha. Gente dizendo: vocês estão entregando um botão de desligar para Moscou. Mas enquanto tudo estava barato e funcionando, o risco parecia teórico. E risco teórico é o tipo de coisa que políticos empurram para depois. Até que o depois chega. Quando a guerra na Ucrânia explode, o cenário muda. Sanções, corte de fluxos, incerteza. E, de repente, a energia que parecia garantida vira um ativo geopolítico. Preços disparam. Empresas descobrem que o custo de produzir 1 quilo de produto básico agora não fecha mais. E você não repasse isso com facilidade, porque o mundo não para esperando. O cliente compra de outro país. Se a Alemanha fica cara, o mercado foge. Simples. E o Estado entra em modo emergência. Socorro a empresas de energia. Pacotes gigantescos para segurar preço para a população. Medidas improvisadas para evitar colapso social. Aqui a armadilha fecha. Sem nuclear, sem gás barato, com carvão voltando. E com a transição ainda incompleta, o sistema fica caro, frágil e politicamente explosivo. E é nesse ponto que eu quero te perguntar. Você acha que isso era inevitável? Ou foi um erro de desenho? Comenta, porque sua resposta aqui diz muito sobre como você enxerga a política pública. Terceiro, a desindustrialização, quando mudança estrutural é só um jeito educado de dizer fuga. Se você quer ver o custo real desse modelo, não olha só a conta de luz doméstica. Olha para os símbolos industriais. Olha para o tipo de empresa que consome energia como se fosse oxigênio. E quando empresas gigantes começam a reduzir produção, cortar investimento ou transferir expansão para fora, isso não é uma manchete qualquer. É um sinal de que o centro de gravidade está se movendo. O problema é que indústria não é como influencer, que muda de plataforma. Um complexo químico, uma planta de aço, uma cadeia automotiva. Isso leva anos para construir e décadas para justificar. Se ela sai, ela não volta só porque você ficou triste. E aí surge o efeito dominó. Menos indústria significa menos empregos. Bem pagos, menos arrecadação, menos investimento, menos base tecnológica, menos demanda por fornecedores locais. A economia vai ficando bonita na superfície. Serviços, turismo, consumo menos, mas perde musculatura produtiva. Vira um país que compra tecnologia
em vez de vender tecnologia. E o mais cruel é que isso acontece em câmera lenta, com linguagem polida, ajuste, realocação, otimização, novo foco. Só que, por trás dessas palavras, existe uma realidade. Energia cara é imposto invisível. E imposto invisível mata competitividade. Quarto, o gargalo da rede menos a eletricidade fantasma e o custo de não conseguir transportar energia. Agora a gente entra no ponto que quase ninguém fora do setor entende, mas que destrói o projeto por dentro rede elétrica. A Alemanha tem uma geografia energética inconveniente. O vento forte está mais ao norte, perto do mar. Parte da indústria pesada está mais ao sul. Para conectar isso, você precisa de linhas de transmissão potentes, planejamento, execução rápida. Só que grandes obras enfrentam o inimigo eterno das democracias ricas: burocracia, licenças, processos, judicialização, protestos locais. Todo mundo quer energia limpa menos desde que o cabo não passe perto da minha casa. Quando o vento sopra e as turbinas geram muito, se a rede não aguenta levar essa energia para onde ela é necessária, o sistema precisa cortar a geração para não colapsar. E aqui entra a parte surreal. Muitas vezes, os produtores são compensados mesmo quando não entregam energia. Em outras palavras, o consumidor paga por eletricidade que não chega. É como comprar comida e pagar uma taxa para o restaurante não cozinhar, porque a cozinha está lotada. E quando essa energia verde não chega no sul, o que segura a ponta? Usinas térmicas gás, carvão. Você paga duas vezes. Paga o sistema limpo que foi cortado e paga o sistema sujo que foi ligado para não faltar. Esse é o tipo de detalhe que transforma um plano bonito em um pesadelo financeiro. Quinto, a revolta do aquecimento, menos como você perde apoio político mexendo no bolso e no conforto básico. Quando o governo percebe que não dá para cortar emissões só falando de eletricidade, ele mira o próximo alvo: aquecimento residencial. E aí entra a pressão por substituição de sistemas antigos por tecnologias mais eficientes como bombas de calor. Só que tecnologia eficiente não é sinônimo de tecnologia barata, menos principalmente num parque habitacional antigo, com casas que precisam de adaptação, isolamento, reformas, troca de radiadores. A conta pode explodir para famílias comuns. E aqui nasce um problema clássico. A transição vira a sensação de punição. A narrativa vira: vão me obrigar a gastar uma fortuna só para continuar vivendo como sempre vivi. A comunicação pública erra, a população entra em pânico. E o resultado político é previsível: reação, radicalização, crescimento de partidos que prometem proteger você do custo. Quando você transforma uma política ambiental em ameaça doméstica, você cria resistência. E a resistência empurra o país para decisões ainda piores. Gente correndo para comprar o sistema antigo antes de proibir, travando emissões por décadas. A intenção era acelerar. O resultado vira atraso. Sexto, o sucesso mais perigoso: emissões caindo, porque a economia desligou. Aí vem o momento em que o governo aponta para gráficos e diz: estamos conseguindo. As emissões caíram. E pode até ser verdade no curto prazo. Mas a pergunta correta é: por quê? Se emissões caem porque você substituiu energia suja por energia limpa, ótimo. Mas se emissões caem porque você fechou fábrica, reduziu produção, encolheu consumo industrial e perdeu competitividade, isso não é vitória. Isso é emagrecer amputando um braço. A balança melhora, mas você está colapsando. E tem outro detalhe desconfortável: países com nuclear forte conseguem eletricidade muito mais limpa com estabilidade. Quando a Alemanha abre mão do nuclear, ela se coloca numa posição em que a rede precisa de térmica com mais frequência. Resultado: em certos momentos, a eletricidade alemã fica mais suja do que a de vizinhos que mantiveram nuclear como base. Sétimo, o choque de realidade. O mundo não copia um modelo que parece autossabotagem.